Vamos fazer aqui a leitura para o ariano. Essa aqui é as 2 primeiras semanas de junho. Então, tem algo que ele tem que olhar, tá? É olhar para uma situação para poder se curar. Então, ele vai ter que se distanciar um pouco dessa situação. O que isso significa? Deixa eu embaralhar aqui. Eu acho que tá requerendo um pouco de ação, assim, sabe? Tá? Ele vai ter que liberar. Ele tem que realmente olhar bastante para essa situação. Porque ele tem algo assim, ó. O ariano, ele tem algo que ele brilha. Algo que faz ele brilhar. Que é dentro da... É na personalidade dele, assim. Uma qualidade que ele tem. Que tá sendo prejudicada, né? Então... existem medos, digamos, né? De perder algo. Então, esse medo são pensamentos quase que obsessivos, que é o que eu vou chamar aqui de pensamentos obsessivos. Pensamentos que estão sempre na cabeça da pessoa. Quando a pessoa não está trabalhando, assim, digamos, focada com a mente em algo, ela fica pensando nisso várias vezes, assim uma coisa sem controle quase, sabe? É um medo que ela tem de perder esses pensamentos. É como se ela estivesse agarrada nesses pensamentos para uma proteção. Ela se sente protegida com isso, né? Então o que ela tem que fazer? Ela tem que buscar o equilíbrio, né? Liberar esses pensamentos para encontrar o equilíbrio e poder se desenvolver, né? Então aqui o que vai acontecer? Essa pessoa... Deixa eu ver aqui, tem uma palavra que eu tenho que traduzir a pessoa, que eu não sei a palavra em português. É ter existência, se tornar, tá? A pessoa tem que se tornar essa coisa que ela veio para brilhar. Ela veio no mundo para brilhar. Ela tem uma qualidade como pessoa, como indivíduo, né? Então, ela... Aqui eu peguei uma carta que ela passa essa mensagem assim, ó. Eu posso deixar de pensar nisso, nesses pensamentos, né? Então é uma sequência de pensamentos assim, me parece que sobre o mesmo tema, que eu não sei o que é, pode ser pai, irmão, em relação a um homem talvez, relacionamento com algum homem, alguma coisa de relacionamento, né? Eu posso deixar de pensar nisso? E aí se perguntar qual é o motivo, porque eu ainda penso nisso, ou porque eu necessito pensar nisso. Aí é mesmo necessário? Tem que botar a palavra necessário. É necessário pensar nisso? E o que está ajudando? Então, se uma coisa é um pensamento obsessivo, digamos, né? Faz a pessoa ter medo, o que está ajudando? Como isso ajuda? Então, de repente, eu acho que a pessoa precisa, talvez... A pessoa vai precisar
pegar uma caneta aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Fazer uma lista, né? Uma lista do o porquê é necessário. O que tá ajudando, né? Então eu vou colocar aqui. Eu vou escrever aqui, ó. Só para vocês verem como fazer. Aqui tem assim, ó. Esse medo, como ele me ajuda? Aí eu vou botar número 1, 2, número 3, número 4, várias coisas. Então tu vai começar a anotar. Digamos assim, ó. Eu vou falar aqui de um exemplo. Por exemplo, eu tenho medo de lagartixa, que eles parecem um jacarezinho pequeno, aquilo, que caminha assim bem rapidinho. Nos vidros, quando tá úmido, não sei o que aqui no Brasil tem, mas enfim, eu tenho medo daquilo. Como esse medo me ajuda? Então eu vou pensar aqui. Ele me coloca, me faz ficar longe da lagartixa, tá? Como mais ele me ajuda? Ele me protege da lagartixa. Então você já começa a notar que é uma coisa irreal. Aí tu vai começar a notar. Quando tu começar a descrever o medo, Ariano, tu vai começar a notar que tem coisas ali desse medo que são irreais. Porque como é que uma lagartixa desse tamanho, que não é venenosa, não tem dente pra morder, vai me causar dano? Então tu já começa a notar ali. Quando tu começa a descrever os teus medos, primeiro fica longe da lagartixa. Ok, até aí tá bem, porque eu tenho medo, eu ficar longe já vai me salvar, né? Vai me proteger da lagartixa, mas a lagartixa não tem como me fazer mal. Então tu já começa a ver. Quando tu começa a descrever os medos, se a pessoa consegue dissecar esse medo bastante, né? Várias coisas ali colocar, né? Digamos um terceiro aqui. Se a lagartixa, se eu encostar a mão, eu vou ficar assim, porque é um negócio meio nojento, assim, meio, sei lá. Eu acho, pelo menos, né? Aquela coisa lisa, né? Então me dá um pavor. Então eu não vou sentir pavor, né? Se eu tiver o medo, eu não vou sentir o pavor que eu sentiria de encostar a mão na lagartixa. Mas aí o pavor que eu estou, olha só, o pavor que eu estou sentindo sem tocar na lagartixa talvez seja quase tão alto quanto o pavor de encostar a mão na lagartixa e sentir aquela coisa, aquele nojo, aquele negócio, né? Então aí vocês começam a ver o medo. Então o ariano, ele vai começar a se perguntar: como esse medo está me ajudando? Posso deixar de sentir isso? Né? Então tu vai ter que se distanciar dessa situação para tu conseguir olhar. Não sei qual é a situação. Tu vai ter que começar a ver assim, ó. Olha essa pessoa aqui. Isso é em relação a uma pessoa. Como se ela estivesse lá do outro lado da rua, né? Tu tá aqui desse lado da rua, ela vai estar lá do outro lado da rua e tu vai começar. Como esse medo tá me ajudando, né? Esse pensamento obsessivo, digamos. Eu posso deixar de pensar nisso? Então, quer dizer, por algum motivo tu tá tentando se proteger, pensando naquilo. Mas aí, como eu tô descrevendo aqui a história da lagartixa, é um medo irreal. É um medo que eu estou sentindo ele, mas o sentir o medo é talvez mais desconfortável do que eu estar lá perto da lagartixa. Então existe algo aí escondido em segredo, talvez, que não está por baixo desse medo. Então talvez tenha sido outra experiência, ou ouviu a história em algum lugar, ó, tal coisa com alguém, com a lagartixa, talvez história de criança até, uma lagartixa comeu a pessoa. Às vezes a pessoa fica
com aquela impressão de criança e tu não sabe onde que tá, porque tá tudo no inconsciente gravado, né? Então talvez seja, ó, tal coisa, a relação com essa pessoa, eu tenho medo, porque eu, por exemplo, muitas pessoas não sabem disso, mas elas têm medo do pai. Uma figura de, como é que chama, de autoridade, né? A pessoa tá adulta, o pai morreu já, tem medo do pai. Será que meu pai vai aprovar isso que eu faço? Tá sempre buscando a aprovação do pai. Então acho que o ariano, ele tem que começar a pensar nessa situação. Por que eu sinto medo do meu pai? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Quais são as coisas? Eu vou ajudar aqui, ó, pra vocês fazerem. Quais são as coisas que me fazem sentir medo do meu pai? Né? Então, a pessoa às vezes ela vai, segue a vida e não consegue se livrar daquele medo do pai. Ah, o meu pai de repente já morreu, tal, ou a pessoa já é adulta, o pai não manda, é dona de si, e fica, meu pai vai ficar sabendo, não vai gostar disso. Então, quer dizer, a pessoa, ela é adulta, ela tem que assumir as suas vontades, as suas necessidades, né? Seus desejos, e se distanciar daquele medo, deixar ir esse medo, né? Porque eles ainda existem, né? Então aquele medo talvez fosse muito grande. A criança sofreu, se torturou com aquele medo. Então tu começar a notar quais são os medos que eu tenho. Eu poderia deixar disso? Ah, o meu pai não vai me amar talvez, se eu não fizer tal coisa, se eu não conseguir tal coisa. Então essa pessoa passa a vida inteira tentando agradar o pai quando ela não está tentando se agradar, né? Que nem às vezes tu conversa com um pai e a criança pequena, eu quero muito que minha filha vai estudar medicina, digamos, né? E na verdade a criança quer estudar para ser cientista de, sei lá, de alguma coisa, um campo de trabalho diferente. Mas ela vai estudar medicina para agradar o pai e ela vai se submeter a ser infeliz para o resto da vida para agradar o pai, porque ela na cabeça dela ela vai se sentir protegida sendo amada pelo pai. E a pessoa tem que saber que às vezes os pais, o que eles dão? Eles dão a vida pra gente, mas eles não são obrigados a aceitar o que a gente faz para a profissão ou talvez a vida que a gente leva. Talvez eles não vão gostar. Talvez eles não vão achar que é bom, que é o melhor pra gente, o que a gente escolheu é o melhor. Mas as pessoas são felizes, né? Eu conheci pessoas de outros países, assim, mais conservadores, que os filhos foram trabalhar como chama, lá no Canadá, assim, de fazer telhado. É uma profissão muito boa. E eles fazem contrato de telhados, tal, ganham muito bem, mas não tem uma universidade, não quiseram estudar. Então, e os pais estão infelizes por causa daquilo, e ficam doentes, isso e aquilo. Então, quer dizer, na verdade, os filhos, o que aconteceu? Se afastaram dos pais, porque eles, toda vez que chegam perto dos pais, eles são julgados. Eles olham para os pais assim, extremamente infelizes, porque ele está fazendo aquela profissão. Eles estão felizes, né? Então, o que acontece? Eles se distanciam dos pais. Porque se eu vou ser julgada, maltratada e não vou... meu pai não vai me olhar com olhos bons só porque eu escolhi algo para eu ser feliz, que não é do que ele gosta, não faz parte das coisas que ele gosta, que ele achava que era bom pra mim. Então, não tem como ficar perto daquela pessoa, né? Então, fala assim, se distanciar da pessoa pra curar. Se distanciar da pessoa pra curar não é deixar de amar uma pessoa. Mas é assim, tu não vai, digamos, tem uma máquina gigante que vai te triturar. Se tu sabe que aquilo ali vai te sugar, que pode te sugar e te triturar, tu não vai chegar perto daquilo. Então, infelizmente, é assim, né? Não quer dizer que tu vai deixar de amar, né? Às vezes a pessoa pode ter rancor, isso, aquilo, mas são coisas que vão ser necessárias, porque o viver com abuso ou com rejeição, esse tipo de coisa, é muito mais danoso, né? Do que tu olhar para as coisas que tu gosta e viver a vida que tu gosta e que te faz feliz, né? Obviamente, se a pessoa escolhe uma vida de usar drogas e ser alcoólatra, coisa assim, né?
Obviamente que os pais vão ficar tristes, né? Eles vão ficar tristes que a pessoa tá se destruindo, autodestrutivo. Mas eu digo isso é uma coisa assim, de não ser autodestrutivo, né? Todas as pessoas têm trabalhos, umas têm trabalho mais remunerado, menos remunerado, que tem mais projeção social ou menos, mas eu penso que a felicidade de cada um, o que a pessoa sente de estar feliz, é isso que vai contar, né? Então tem pessoas que elas não têm a intenção de eu vou viajar, quero comprar um carro, quero ter uma casa grande, uma mansão. Tem pessoas que os valores delas não são esses, né? Então ela valoriza mais, eu vou ter um trabalho que eu gosto, que talvez não seja tão bem remunerado, mas eu estou feliz assim. Então essa pessoa, obviamente, o valor dela, o dinheiro, ela não valoriza tanto, né? Bem, então é isso, Ariana. Só para explicar mais ou menos aqui o distanciamento dessa situação, né? Ou dessa coisa que tu vai ter que olhar com distância, como se estivesse acontecendo com outra pessoa para tu poder curar, né? Para tu poder se sentir melhor, ver assim com outros olhos, eu acho, né? Ter outra perspectiva em relação ao assunto. Tá bom, Ariana? Muito obrigada. Até a próxima.